Bom, é interessante falar sobre a moda gótica, né? Porque para mim esse mundo gótico começou desde quando eu era criança. Então acontecia assim, porque os pais compram, né, roupa para as crianças, né, quando somos pequenos. E eu já pedia para roupa escura, um roxo, ou um vermelho, ou um preto. Então era uma coisa assim que estava já em mim mesmo, né, de gostar disso. E continuei até no período que eu nem sabia que tinha nome gótico, ou que existia isso, porque eu era criança, né? Sim. E eu sempre gostei de tudo, sempre me identifiquei muito, tenho uma afinidade muito grande por tudo que é do gótico. Música, roupa, comportamento, cultura. Então eu sempre gostei muito. Até que surgiu um dia a ideia de montar uma loja, né, para fazer isso. E a loja ficou na galeria quase 18 anos. Todo o período que eu estive lá foram anos assim muito, muito importantes. Então eu conheci muita gente, me identificava com muita gente, amava o público. Então todo o período que eu estive lá, eu fui assim muito feliz, eu gostava de tudo aquilo. Então não era assim, eu vou abrir um comércio, vou tentar fazer um estilo gótico. Não, era uma coisa que era minha, que estava sendo refletida ali mesmo. Aí eu montei a oficina de costura para a gente poder começar a fazer isso. Então tinha uma produção por trás da profecia. Sim, com certeza. Foi durante 1 ano, 2 que não tinha roupas. Aí depois eu montei um ateliê, que é até mais pra cá, ali não sei se vocês conhecem, Vila Jaguara. Aí montei, claro que eu tive que instruir costureiras, porque elas estavam acostumadas com aquilo, né, as roupas, porque daí eu e o Rodrigo, não sei se você lembra do Rodrigo, meu filho. Sim. Isso. Então, aí nós que fazíamos os desenhos, preparávamos os moldes, cortávamos os tecidos, íamos comprar os tecidos para encontrar tecido de época e deixávamos lá só para depois as costureiras fecharem. Então, às vezes acontecia de final de semana, de sábado, e expor em algum lugar. Ou quando nós fazíamos eventos, que a gente fez vários e fazíamos desfile, que era muito bacana. Então, o de domingo, teve um período que a gente fazia também uma programação lá no Madame Satã. Então, foi muito trabalho, mas acho que a gente trabalhava com tanto prazer que a gente conseguia lidar com tudo isso. Essas referências sobre moda, sobre estilo de vida, você acredita que você traz de uma vida passada? Eu acredito que sim. Você já teve algum vislumbre disso? Já. E eu acredito que sim, porque assim, era a única da família que era desse jeito. Ainda bem que meus pais nunca poldaram, fizeram alguma coisa. Tanto pro lado gótico como pro lado místico também, né? Então eu acho que eu trouxe sim, porque eu não aprendi com ninguém. Eu não tinha visto, eu era pequena, não via coisas, porém eu falava, fazia, queria, né? Então, eu acredito sim, porque eu acredito em vidas passadas, assim. Então, eu acho que eu trouxe de lá. Ainda hoje você comercializa as peças? Como você comercializa essas peças hoje, ou indumentárias da época da loja da Profecias? Então, hoje eu já não faço mais. Fiquei só com aquela outra parte, né, que eu já fazia atendimento dentro da psicanálise, aula de Wicca, rituais que as pessoas iam lá para pedir rituais para saúde, para proteção. Então eu já tinha coisas paralelas. Aí eu falei, agora ou é uma coisa ou outra. Então isso para mim é uma coisa muito boa, eu sempre soube aproveitar muito isso e não é uma coisa que me assusta. Sentir alguma coisa, ver alguma coisa, porque eu treinei muito, então eu treinava muito com vela, com espelho negro, as luzes apagadas, né? Tem todo um treinamento. Né, tem barras de axis, entrou também energização de chakras, sei, tudo para desenvolver. Né? Então eu desenvolvi, então para mim isso sempre foi tudo muito tranquilo. Assim. Incrível. E você é uma pessoa que ficou muito conhecida nessa época, você chegou a ser referência e com certeza você faz parte da história do que foi a melhor época da Galeria do Rock, né? Então você é uma pessoa muito conhecida, ainda hoje reconhecida por isso. E as pessoas que fazem eu perceber isso. Porque quando você está fazendo as coisas, você está fazendo com alma, com prazer, né? Com muito amor.
É quando você começa a ter o retorno disso que você fala, nossa, olha, a Profecias virou uma referência, era o ponto de encontro. Você ia ter um evento, era lá que as pessoas iam para se produzir. Então, as pessoas começaram, nossa, quando eu fechei, nossa, faz uma falta. Olha, a galeria não parece mais sem a Profecias. Então, as pessoas que fazem eu acreditar nisso.